Bem, temos informações ao vivo em São Paulo. Daniel Reis, bom dia. Bom dia, Nadédia. Bom dia aos ouvintes. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, declarou nesta sexta-feira que a Covid não é mais uma emergência de saúde pública de importância internacional. O novo coronavírus havia ganhado essa classificação de alerta em janeiro de 2020. A emergência de saúde pública de importância internacional é o mais alto título de alerta da OMS. Nesse período de mais de 3 anos, a doença matou quase 7 milhões de pessoas em todos os continentes do mundo. Ao comentar a decisão, o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, disse enxergar com grande esperança a declaração do fim da emergência de saúde pública de importância internacional. Ele pontuou, no entanto, que a decisão não significa o fim da doença e citou que a Covid ceifou uma vida em cada 3 minutos na semana passada. A decisão ainda não altera o título de pandemia. A Covid continuará a ter esse status de acordo com o OMS, como ocorre com HIV. O Brasil havia decretado o fim da emergência sanitária de Covid em abril do ano passado, Nadédia. Obrigada, Daniel Reis, no horário de Brasília, 11h05. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Rafael Pio. 11h06. Bom dia para você sintonizado aqui na CBN Campinas. Estamos chegando com o nosso CBN Esportes, edição desta sexta-feira. Como é gostoso falar de sexta-feira. Hoje, dia 5 de maio de 2023. Sexta-feira e dia 5 ainda. Que coisa maravilhosa. Que combo maravilhoso para esse final de semana. Começamos muito bem, muito alegres. Aliás, vou falar para vocês, ouvintes do CBN Esportes. A redação hoje estava uma alegria fora do comum. Bom dia, Carlão de Freitas. Bom dia, Rafa Pio. Bom dia, ouvinte CBN. Gostei, né? Sexta-feira, dia 5, né? Mas Sexta passa rápido, né? Passa estilo Lewis Hamilton pela conta, né, Pio? Passa rápido a sexta ou passa rápido o do dia 5? É Lewis Hamilton e o... Como é que chama o menino? O holandês. Bottas. O campeão. Verstappen. Hamilton e Verstappen, a sexta-feira e o pagode. Mas vamos lá, vamos tocando. Bora lá. Isso. Bom dia, Antônio. Bom dia, Rafael Pio. Hoje a sexta-feira está maravilhosa e pode melhorar em muito. Pode, por volta das 14h30. Eita, as minhas mãos estão eufóricas em busca desse prêmio. De repente, na segunda-feira, só eu estarei aqui. Pode ser. Ei, bolão da Mega Sena. Quer, Fábio Chaib? Bom dia. Bom dia, Rafael Pio. Bom dia, ouvinte CBN. Claro, sempre imagine ganhar essa bolada aí. Dividir com os amigos ainda, principalmente, hein? Seria mais legal dividir com os amigos. Todos numa boa, todos felizões aí pelo mundo. Eu confesso que eu preferia ganhar sozinho, mas... Já que o investimento... Abriu a boca, né? Falou como é que era. Já que o investimento tem que ser junto, né? Não, mas vai dar certo. Mas você prefere ganhar e dividir com os amigos ou ganhar sozinho? Ganhar e dividir com os amigos. É melhor, né? Porque a alegria dos meus amigos também é a minha alegria. Nossa, que lindo. Sexta-feira. Valeu, hein? Que coisa valeu bonita. O dia. Valeu o dia. Vamos começar com o que interessa, com os destaques de hoje. Vinícius Moura trazendo o destaque dos clubes da capital. O Santos abre a 4ª rodada do Brasileirão neste sábado em jogo contra o Cruzeiro no Independência. O Peixe terá os desfalques do volante Dodi e do zagueiro Eduardo Bauerman suspensos. O atacante do São Paulo, Jonathan Calleri, será avaliado nos treinamentos nesta semana para que possa ficar à disposição do técnico Dorival Júnior para a partida de domingo contra o Internacional no Morumbi. O Palmeiras pode ter o desfalque do zagueiro Murilo no domingo contra o Goiás, em Goiânia. E o técnico do Corinthians, Vanderlei Luxemburgo, será apresentado nesta sexta-feira, 3 dias depois de seu primeiro jogo no comando do Alvinegro.
Aliás, Carlão de Freitas, ele está sendo apresentado nesse momento. Vanderlei Luxemburgo, que já, obviamente, comandou o Corinthians na derrota diante do Del Valle no meio de semana pela Libertadores, agora está sentando lá na cadeira no CT corintiano. E deve saber, ou já deve imaginar o que vem pela frente, né? Um primeiro processo de reorganização, né? Aparar as arestas, tentar, né, corrigir a rota, né, como os treinadores falam aí, para que o Corinthians entre nos trilhos nesta temporada 2023. E agora o destaque da Ponte Preta, Macaquinha, domingão, 11 da manhã, Moisés Lucarelli, a Ponte em campo, Antônio Lupe. A Ponte em campo, Pio, para enfrentar o Ceará. Bom dia a você primeiro e a todos que acompanham o CBN Esportes mais uma vez. Duelo importante para a Ponte, difícil, né? Já que o Ceará vem aí com a empolgação pelo título da Copa do Nordeste. O técnico interino Felipe Moreira tem aí um bom período para trabalhar a equipe, mesmo um período curto, mas tudo indica que ele vai mudar o time, até porque tem a volta do Gé, tem a volta do Matheus Jesus e também do Dudu, e ele aguarda os jogadores que estão entregues ao departamento médico da Ponte. Sob o novo profissional, por enquanto, Felipe Moreira vai comandando a equipe. E a notícia não é boa. Informação que apuramos em conjunto, eu, Júlio, o pessoal do GE, o Jean Carlos teve lesão no ligamento e vai ficar aí mais um período fora das 4 linhas. Ligamento, vamos pôr aí 6 meses? Se não chegar a 6, mas pelo menos uns 3, 4 meses, filho. Vamos pegar o exemplo que a gente viu lá do Bruno Henrique, que teve recentemente. Ele voltou ontem praticamente, né? Foi o quê? 7 meses? 8 meses? Não adianta, esse tipo de lesão é a pior pro atleta, Carlão. Dizem que quando quebra o osso é menos pior do que, sei lá, você quebra o osso da canela, diz que é menos pior do que ligamento. E olha como é complicado, né? O Jean, ele tem 20, né? 21 no máximo. Dele. É a segunda? Então, é a segunda lesão. Ele teve. Quando o Abner foi negociado, o Jorginho, que era técnico da Ponte, eu até destaquei isso na jornada, ele falou assim, gente, tá tranquilo, o Abner é um excelente jogador, o clube conseguiu fazer aí um caixa com o atleta, e nós temos um jogador que está pronto, e que inclusive é melhor que o Abner. Ele citava o Jean Carlos, que na época estava no sub-17, sub-17. E aí, eu não sei se foi antes disso, um dia antes ou 2 dias depois, o Jean Carlos teve uma lesão de ligamento e ele não jogou. Tanto é que depois veio um outro menino, o Isaac, que depois foi embora da Ponte, sumiu. E aí o Jean não teve aí a sequência com o Jorginho, né? Ele depois... ele sempre treinou com os profissionais quando voltou, quando estava recuperado, mas a sequência mesmo ele conseguiu ano passado, ano retrasado, com o Hélio. Fábio Scheibe, os seus destaques ontem, mais uma noite de Sul-Americana e Libertadores, né, Fabião? Exatamente, Rafael Pio. Noite de Copa ontem, fechando a 3ª rodada da fase de grupos. Pela Sul-Americana, Botafogo empata em casa, Fortaleza goleia e Goiás consegue boa vitória na Argentina. Pela Libertadores, Flamengo empata fora de casa e segue em segundo no seu grupo. Já o Atlético Paranaense consegue boa vitória no Paraguai e mantém liderança do seu grupo na Libertadores, viu, Pio? E tem dança de técnicos também no futebol brasileiro. Na Série B, entra ano e sai ano, segue a mesma coisa. Atlético Goianiense acerta com o técnico Alberto Valentim. Ele substitui o treinador Mozart, que foi demitido do Dragão. Mas Mozart chega ao Mirassol, já acertou com o Mirassol, no lugar de Ricardo Catalá. E o Avaí segue sem treinador desde a demissão de Alex nesta semana, viu, Pio? Aliás, o Alex, que eu vou falar uma coisa, né? Não tá conseguindo emplacar um trabalho. Ontem, críticas ao Flamengo, que obviamente já não é mais aquele Flamengo, Carlão de Freitas. Vaias pra Gabigol e críticas à forma física dele. E ele respondeu da seguinte forma: estou muito gostoso. Pô, queria estar gordo como o Gabigol, pô. O Gabigol mudou o posicionamento, né? Ele já não é mais aquele centroavante referência, definidor, ele atua pelos lados como um assistente do Pedro. Ontem fez o gol. É claro que o Flamengo não fez um bom jogo, mas, poxa, jogou lá no Cilindro, né? Buenos Aires, pressão, difícil.
Eu acho que está seguindo, não com brilhantismo, é bem verdade, mas a cartilha da Libertadores está sendo seguida. Jogou fora uma, perdeu, faz parte. Venceu em casa e pegou um pontinho contra o Racing e agora tem a obrigação de, no segundo turno, né, na virada aí, de somar os pontos para garantir a classificação. E também no domingão, às 19 horas, já no apagar das luzes do final de semana, tem Bugrão em campo, Lupe. Tem o Bugrão em campo, o Guarani que vai enfrentar a equipe do Sport fora de casa. Daqui a pouco o Júlio Nascimento chega com as informações do Guarani aqui no CBN Esportes. A principal dúvida é se o Alan Santos vai estar em campo ou não. Sentiu a panturrilha no duelo contra a Juventude, saiu no intervalo e segue como dúvida o técnico Bruno Pivetti com possibilidades de mudar a equipe. Boa, já Julião Nascimento com a gente também, trazendo informações detalhadas do Guarani. Cabe mais alguém no bolão ou tá fechado já, Antônio Lupe? Claudete Moura mandou aqui, ó. Não, sempre. Que bolão é esse? Não. Sempre é bem-vindo. Sempre é bem-vindo, né? Quanto mais gente, a possibilidade de ganho é maior. De ganho é maior. É isso aí, Clauzinha. Os amigos felizes. Te mando os detalhes, Claudete Moura. Júlio Nascimento tá com a gente. E na estica, hein, Julião? Bom dia. Sextou, né, pai? Ah, sextou. Né? Tudo bem, né? Um abraço pra você, para todo mundo acompanhando aqui o CBN Esportes. Vamos lá, sextamos juntos aqui no CBN Esportes. Não tenha dúvida disso. O Tony, como tá a situação do Tony, Julião? O Tony segue em Campinas, né, Pio, fazendo tratamento, né, a lesão no reto femoral. Então, desfalca o Guarani mais uma vez neste final de semana e vê o seu substituto Pegorari ganhar espaço, né? O Pegorari foi muito bem contra o Ituano e também, apesar da derrota contra o Juventude, mais uma grande atuação do goleiro do Bugre. No domingo contra o Sport, mais uma missão, mais uma oportunidade para o Pegorari mostrar trabalho e deixar aí o técnico Bruno Pivetti com essa pulga atrás da orelha. Em outros momentos, em outras posições, os jogadores que voltaram de lesão quando estiveram aí receberam um aval da comissão técnica, 100% fisicamente, voltaram ao time titular. O caso do Matheus Barbosa, por exemplo, que mesmo quando o Alvarinho foi bem, voltou para o time contra o Ituano. Então vamos agora aguardar aí para ver se o Bruno Pivetti, quando o Tony voltar, seguirá com o Pegorari ou se ele volta com o Tony entre os titulares, né, Pio? Como é o futebol, né, cara? Quem diria? Pegorari tão criticado, vai embora, põe na justiça, volta e hoje ganhando cada vez mais espaço. Mas ele, após o Guarani, ele teve uma trajetória positiva, principalmente no Ituano, né? Ali ele ganhou casca. Depois foi para o Juventude numa Série A, não foi tão bem, mas eu fico muito com a imagem do Pegorari nos tempos de Ituano e o Guarani está correspondendo, um jogo e meio, né, e correspondendo muito bem. Participe com a gente no 19991869070, nosso WhatsApp, ou lá no youtube.com/CBN Campinas, onde também estamos no ar, claro. Pelas plataformas, aplicativos, você pode, de muitas formas, ouvir a CBN Campinas. Trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto. A produção de streaming é de Daniel França. Apresentação, Rafael Pio. Primeiro intervalo, rapidinho, a gente já volta. CBN Esportes Campinas. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa.
O melhor self-service por quilo de Campinas você só encontra no Mama Maria. Com uma variedade de saladas e frios, churrasco com carnes nobres, massas, comida japonesa e os mais deliciosos pratos quentes da nossa culinária. Além de uma mesa de sobremesa variada com tortas, doce, pudins, mousses e frutas. Faça de seu almoço um ritual gastronômico ou peça delivery. Mama Maria Restaurante. Estacionamento grátis com manobrista. Rua José Pires Neto 214, Cambuí. Trânsito. 11h19, Thaís Azevedo trazendo informações sobre o trânsito. E pede pro Ian que diminui o ar-condicionado aí, viu, Thaís? Bom dia. Muito bom dia para você, Rafa, para o Carlão, bom dia aos ouvintes da CBN. Pois é, você tá vendo, né? Tô congelando aqui, Rafael. Sei mas bem tudo como bem. é, viu, Thaís? Já passei muito por isso. Isso, você tá acostumado. Bom, Rafa, vamos alertar o motorista, então, que segue ali pela Avenida Júlio Prestes. Tem trânsito bastante carregado, desde a Lagoa do Taquaral até o Balão do Bela Vista, sentido centro, por conta de obras. No sentido rodovia Dom Pedro, o motorista segue tranquilo. Outro ponto que tem obras é a Avenida Doutor Heitor Penteado, então o motorista encontra excesso de veículos desde a Avenida Barão de Itapura até a Rua Vital Brasil, sentido Arautos da Paz. No restante da via, motorista segue sem dificuldades. A Avenida Brasil também tem lentidão, sentido Vila Nova, desde a Avenida Orozimbo Maia, passando ali o Balão do Bela Vista até a Rua Frei Antônio de Pádua. No sentido centro, o motorista também perde tempo da Rua Frei Manuel da Ressurreição até a Avenida Barão de Itapura. Então, quem puder evitar esses pontos, fará um bom negócio, Rafa. Por conta dessas obras, está atrapalhando bem a vida do motorista, viu? Rafa. Final de semana de folga ou estará aqui pela manhã amanhã? Estarei aqui amanhã, Rafael. Então, bom trabalho. A gente se encontra na segunda, tá? Até segunda, Rafa. Em maio, a AutoZone está com muitas ofertas especiais em amortecedores, freios, óleos, baterias, lâmpadas e muito mais. E com o melhor atendimento. Peça para quem entende. Peça AutoZone. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Esportes Campinas. 11h22, Antônio Lupe, a Dileuza. Dileuza. Lá de Sumaré, está Opa. dizendo o seguinte: essa foi muito boa, a alegria Obrigado. dos amigos é a sua. Então, se ganhar, faz a alegria dos amigos, uma caridade e divide Aí. com todo mundo. Não, é o nosso intuito. Você pode dividir a sua parte, inclusive. Você não vai? Dividir com os outros? Não, com os amigos. Não, a parte de cada um. Certo. Mas não vou, a minha não, a minha é minha. Ih, começou errado já. Não é? Tá bom. A minha parte é minha parte. É, e cada um faz o que quiser com a Vamos desfazer com a o primeira- contrato. Não, vamos. Não, mantém que a gente tá confiante. A gente tá. Vamos Tudo lá. caminha para um desfecho feliz. É isso aí. Boa tarde, povo abençoado. Derivaldo Souza, Amém. sempre na escuta. Valeu, Derivaldo. Bom dia, galera do CBN. É o Antônio aqui de Campinas, do Nova Europa, Carlão. Opa, é lá da Isso área, aqui, né? isso aqui é da nossa área lá. Nova Europa, Figueira, Campos Salles, Jambeira, tudo nosso. E agora nós adotamos o Parque Prado também. Parque Prado, Nosso Swiss Park. Swiss Park, nossos filhos mais novos É tudo nosso. estão tudo ali na região ali. Me respondam, por que nos jogos argentinos os estádios deles é lotado? São lotados e aqui no Brasil
eles não gostam mais de futebol do que nós? Gostam. Eles gostam. Eles gostam mais do que nós. E outra coisa que me chama atenção com relação ao torcedor argentino, eu sou suspeito, né? Porque até meu filho falou assim, mas papai, você gosta mais da Argentina que do Brasil? Eu falei, não, de jeito nenhum, mas eu admiro muito o futebol argentino. Agora, você sabe algo que sempre me chama atenção em jogos de Libertadores? A gente sabe toda a dificuldade econômica que vive a Argentina, né? Mas como os torcedores de equipes, não falo nem da seleção, que é um fenômeno, né? A torcida da seleção argentina, mas como os torcedores de clubes, eles viajam, né, cara? E não é Boca e River. Você pega qualquer time da Argentina, é impressionante. Eles viajam assim, ginásios, no mínimo de 1.500 a 2.000 pessoas. É impressionante como eles viajam, como eles consomem futebol. Ó, eu fui uma vez pra Argentina e assim, lá não tem essa coisa de Premier, não, é tudo na estatal, é tudo na TV estatal. Então eles pegam um sábado, por exemplo, tem um jogo às 3, um jogo às 6 e um jogo às 9. Então, jogo do Racing, jogo do Boca e jogo do River no sábado. Depois no domingo, aí passa tudo na TV aberta, estádios cheios, é um negócio absurdo, cara. Eles são bares lotados pra assistir jogo. Eu lembro, teve Ponte Lanús, foi uma final, tudo bem, mas teve na Sul-Americana 2017, acho que era Ponte Ginásia, né? Acho que é Ponte Ginásia. Aí o primeiro jogo foi aqui e a Ponte decidiu lá. Cara, eu estacionei o carro ali, né, perto da cabeceira visitante, lotado, os caras, mas arrebentando na cerveja cara, louco. Ginásio, hein? Eles são malucos. Quem que é esse aqui? É o Marcelo. Ele mandou aqui um print fake, obviamente, do aplicativo dele no banco. Hashtag sextou, saldo disponível R$0. Tá pior que nós esse aí. Aí moiou, hein, Marcelo? Aí a sexta não é boa, não. Né? Passa no crédito que é festa. É isso aí. Depois vê o que dá. Aí depois a gente... O passado é passado, o presente é presente, o futuro é incerto. Bom dia, tô ligado no CBN Esportes, abraços. William Cabelo tá lá no Sedoc da IPTV. Grande Cabelo. Sim. Sensacional, obrigado, meu amigo. Vamos falar dos clubes de São Paulo e mais do Peixe, informações com Vinícius Moura. O Santos será o primeiro dos paulistas a entrar em campo no fim de semana, pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Peixe terá pela frente o Cruzeiro, que venceu os últimos 2 jogos na competição, superando o Grêmio e o Bragantino, sem tomar gols. O técnico santista Odair Helman tentará levar o Peixe à 2ª vitória seguida no Brasileirão. O treinador tem o desfalque de 2 titulares, o zagueiro Eduardo Bauerman e o volante Dodi. Os 2 estão suspensos. Camacho e Sandri são as opções para o lugar de Dodi. Na zaga, o treinador pode optar por Joaquim ou Maicon. O atacante Marcos Leonardo deve estar de volta à formação santista depois de passar mal na Argentina antes do duelo contra o Newell's Old Boys. Já o atacante Soteldo segue fora em recuperação de uma lesão. O São Paulo joga no domingo no Morumbi contra o Internacional às 4 da tarde. A expectativa no tricolor é pelo retorno do atacante Jonathan Calleri, que perdeu os últimos jogos após ter sido diagnosticado com dengue. O aproveitamento de Calleri no duelo depende de como ele irá se apresentar fisicamente nos treinamentos. Já o volante Gabriel Neves teve uma boa notícia. As dores no tornozelo, que começaram no jogo contra o Tolima na terça-feira, não são resultado de uma lesão, o que já permitiu que o uruguaio estivesse em treinamento ontem. O Palmeiras também joga no domingo. O duelo será contra o Goiás, em Goiânia. O zagueiro palmeirense Murilo deslocou o ombro durante partida na quarta-feira contra o Barcelona em Guayaquil e pode ser desfalque contra o Goiás. Luan entrou na vaga de Murilo em Guayaquil. O técnico do Corinthians, Vanderlei Luxemburgo, concederá uma entrevista de apresentação nesta sexta-feira, 3 dias depois de fazer sua estreia, na derrota para o Independiente del Valle pela Libertadores. O alvinegro joga na segunda-feira, na Neoquímica Arena, contra Fortaleza. De São Paulo, Vinícius Moura. Valeu, Vinícius Moura. Ô, Fábio Scheibe, a partir do jogo contra o Grêmio, e é nesse final de semana, o jogo do Palmeiras contra o Grêmio já, né, Fabião? Não, quarta-feira que vem. Quarta-feira que vem. Já está certo que o Palmeiras vai usar o reconhecimento facial em todos os setores do estádio.
é a modernização agora 100% lá no Allianz Parque. Aí acabaram os esquemas, né, Fabião? Ah, daí complica, não é? Porque não é Vai acabar lá. Acabou a excursão, né? Excursão vai ter que ser revista, né? Mas é uma revolução que o Palmeiras pretende fazer para acabar com o cambismo, né? Que essa forma tão ruim para as pessoas, né? Que acabam tendo que comprar ingresso de cambista por um valor totalmente bem mais caro, um valor absurdo. O Palmeiras tenta acabar com o cambismo agora só. E é ruim por outro lado também, já que pessoas que não têm o facial, pessoa, por exemplo, um amigo que venha de fora do país, quer ir num jogo do Palmeiras, quer ir acompanhar um outro amigo, vai ser complicado essa entrada para o Allianz Parque, né? Mas é a modernidade, infelizmente, vindo por vias tortas, né? Já que é para acabar com esse cambismo, acabar com essa venda de ingressos no mercado paralelo, né? Mas são coisas, né, Júlio Nascimento, que só podem acontecer com times que têm muito mais sócio-torcedor adimplente do que espaço no estádio, né? Exatamente, né? E é interessante que o Palmeiras ele mantém, não só pelos resultados dentro de campo, né, mas desde o fator arena, que é um fator que chama a atenção do público por si só, uma média muito alta, né, Pio? Então, assim, o Palmeiras é muito confiante que esse número ele não vai cair, né? Talvez tenha aí no início uma dificuldade maior em jogos do Campeonato Brasileiro, por exemplo, do final de semana com menos apelo, mas em jogos de Libertadores, em clássicos, acredito que o Palmeiras não deva sofrer nenhum decréscimo aí em relação ao número da média de torcedores presentes em suas partidas. Eu particularmente acho legal, acho que com o tempo você acaba melhorando a ferramenta. Toda ferramenta tecnológica no começo, né, Pio? Você também é do ramo, sabe disso, precisa de ajustes, mas acho que com o tempo o Palmeiras consegue acelerar esse processo também. É isso, né, Lu? Então, ano passado, quando eu estava trabalhando em Goiânia, o Goiás foi um dos primeiros times a fazer a venda de ingresso com reconhecimento facial. No começo, deu muito problema. Eu acho que é uma paranaense. Muito problema. Eu acho que os sócios. Lá eles colocaram todos. Sócios e não sócios. Você tinha que comprar o ingresso, você tinha que fazer um cadastro no site, tirar a foto, ter o reconhecimento facial. Só que um detalhe, assim, diminuiu, mas não acabou com os cambistas. Os cambistas continuavam trabalhando. De que forma? Eu não sei. Mas o Goiás está implementando. Ano passado começou isso. Agora estão evoluindo, mas assim, não foi a solução geral do problema. Intervalo, repórter CBN, a gente já volta. Repórter CBN. Sexta-feira, 5 de maio de 2023. A Organização Mundial da Saúde anunciou, após 3 anos, que a Covid-19 não é mais uma emergência de saúde pública de importância internacional, mais alto título de alerta da OMS. O diretor-geral da entidade, Tedros Adhanom, afirmou que a decisão não significa que a doença tenha acabado como ameaça à saúde global. Ele diz que somente na semana passada o coronavírus matou uma pessoa a cada 3 minutos. A medida anunciada pela Organização Mundial da Saúde não altera o status de pandemia. Segundo a estimativa da entidade, a doença causou mais de 7 milhões de mortes em todo o mundo. O custo da cesta básica subiu no mês passado em 14 das 17 capitais pesquisadas pelo DIEESE, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. O valor mais alto, de R$ 794,68, foi encontrado em São Paulo. Já Aracaju teve o preço mais baixo, R$ 553,89. O acumulado de alertas de desmatamento na Amazônia Legal somou 288 quilômetros quadrados em abril. O índice considera as medições feitas até o dia 28 do mês passado. É a terceira menor marca para o período na série histórica. Os registros do Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real, o DETER, para o bioma, começaram em 2015.
Os dados foram divulgados pelo Instituto de Pesquisas Espaciais, o INPE. A Amazônia Legal engloba 9 estados. O ministro das Relações Exteriores da Rússia afirmou que o ataque com drones contra o Kremlin não poderia ter acontecido sem o conhecimento dos Estados Unidos. Ele disse que Moscou vai responder com ações concretas. O russo deu as declarações durante visita à Índia. No horário de Brasília, 11h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Rafael Pio. 11h34. Vamos ouvir um pouco da apresentação e a entrevista coletiva do técnico Vanderlei Luxemburgo, nesse momento falando no canal Sport TV. O privilégio de ter o refis, se for feito por cidadão. E a idade que foi trocada pelo meu pai, que era uma característica da época, se trocar a idade. Foram as duas coisas que aconteceram, mas eu perdi o cargo da seleção brasileira e fui execrado publicamente. Mas o Corinthians me abriu as portas e eu voltei, através do Corinthians, ganhei o campeonato e voltei a conquistar título novamente. Então agora eu vejo que o Corinthians está me abrindo a porta, me convocando, porque não é uma chegada ao Corinthians, é uma convocação. Você é uma obrigação tua, não falar. Qualquer profissional quer trabalhar no Corinthians. Eu não posso, porque eu já sou um cara experiente, vivi no futebol, eu vou negar vir ao Corinthians? Não, é uma proposta muito boa, uma convocação muito boa para um momento meu. Olha o que eu estou falando. Para o momento meu, eu tive diversas propostas para poder sair para fora do Brasil, seleção daqui, seleção dali, e eu não, porque as minhas empresas, meus negócios, também que as pessoas questionam, dizendo que o Luxemburgo tem isso, tem aquilo, aquilo outro, como deve ter algum de vocês aqui, deve ter mais do que uma empresa, mais do que um negócio, muitas pessoas formadores de opiniões têm mais do que um negócio, mais do que ser jornalista só, tem outros negócios, eu sou proibido? Não, eu sou um homem ativo, eu tenho família para deixar um legado para eles. Então isso tudo tem que ser discutido com inteligência. Nada é proibido. Então, eu entendo que é um momento muito bom para o profissional Luxemburgo. O Corinthians tem uma visibilidade que todo profissional quer, é a oportunidade, não desafio, a oportunidade de você fazer de novo um grande trabalho e poder ressurgir com o Corinthians e ressurgir com o Luxemburgo. Eu vejo dessa forma. Professor. Aí um trecho, né, a palavra do Luxemburgo, né, meus amigos, ela é uma palavra forte. Enquanto a gente ouvia, a gente comentava aqui no estúdio, inclusive, né, Carlão? Não é aquela entrevista coletiva que ele chega e fala: estamos aqui num dos maiores clubes do mundo e esperamos fazer um grande trabalho com o apoio do nosso torcedor, conquistar títulos e tal. Não, ele vai na ferida mesmo, ele não tá nem aí. Para quem é repórter é uma maravilha, nossa, né? Porque foge, né, do senso comum, com declarações polêmicas, é bem verdade, mas declarações que repercutem, que você pode colocar na resenha, né, para falar, para debater. O Luxemburgo é um personagem importante. Muita gente fala, tá ultrapassado e tal, mas cada um tem a opinião que convém. Mas é um cara importante para o futebol. Isso é inegável, marcou, deixou legado, tá aí com 70, 71 anos dirigindo o Corinthians, tá na flor da idade aí, tá trabalhando, tá na ativa. E é um cara que precisa estar no futebol. E estar no futebol dirigindo um Corinthians, sem dúvida alguma, pra reportaiada vai ser uma maravilha, né? Pra gente discutir, então, melhor ainda. Nossa, 2006, Antônio Lupe. Acho que foi 2006, tô buscando aqui certinho. Mas acho que foi 2006, Moisés Lucarelli, Santos e Ponte. Não sei se foi 2006 ou 2007. Eu começando, primeira vez que fui entrevistar Vanderlei Luxemburgo na coletiva, eu tremia mais que Vara Verde, né, cara? É complicado, né? Mas é aquilo que a gente até também discutia isso. Você pode falar com mais propriedade, que você tá mais tempo do que eu na área, né? Mas hoje nem coletiva mais a gente tem. É bom pontuar isso. Nós não temos mais a participação em entrevista coletiva, é claro, depois dos jogos, por conta de um protocolo que é determinado pela CBF. Mas durante a semana a gente não tem mais a entrevista coletiva. Ela simplesmente, em alguns clubes ainda tem, o Guarani ainda faz, eu vou puxar aqui pro nosso quintal. A Ponte nós não temos mais coletivas. As entrevistas elas chegam pra gente prontas. O Guarani de vez em quando faz ali uma entrevista coletiva. Mas nos clubes da capital também é praticamente assim. Então perdeu a essência do debate, dos questionamentos. E o Luxemburgo, você vê, ele fala
Ele malha lá. E não tem aquele tradicional, o media training, né? Que eu acho que é muito bom, viu? Bom, isso é muito bom e o tempo pede isso. Mas ele foge do comum. E você sabe, até os relacionamentos, né? Porque o mundo do futebol, ele analisa a imprensa com muita desconfiança, né? Ele sempre acha que a imprensa está querendo prejudicar, que está querendo, já vai com o espírito armado para uma entrevista, e não é assim. Não é assim. Sabe, hora ou outra acontece, tal, alguma desavença, mas não existe mais o estreitamento, né? O pessoal do futebol, ele não confia na gente, até porque não tem esse approach mais, né? Então, tá difícil. Antigamente, acho que era mais legal, existia até uma amizade, uma cumplicidade com o pessoal do futebol, uma resenha, aquela resenha e tal, e hoje não existe mais isso, é um relacionamento muito frio, né? E para a gente fechar o assunto Luxemburgo e para falarmos da Ponte, Julião e Fabião, queria a opinião de vocês no seguinte. Roger Machado, por exemplo, eu até acho que não seria o treinador pro momento, porque o Corinthians está precisando de um cara que chegue e que o jogador pare para ouvir. Pare e olhe. Era o que não acontecia com o Lázaro. Eu tinha a impressão que o Fernando Lázaro era o seguinte... Ele terminava de falar, o jogador pensava, vamos fazer o que a gente acha que é o certo. O Luxemburgo é diferente. Os caras que estão no Corinthians hoje, eles vão ouvir o Luxemburgo? Começando por você, Fábio Scheibe. Com certeza, o comando do vestiário também, o Luxemburgo tem muita experiência nisso, tem aquela parte motivacional dele, que ele sempre faz bem, sempre me lembro daquela história do Gladstone em 2003, né? Ele deu a faixa de campeão e um papel higiênico, não é, Carlão? Uma fralda. A fralda. E o Gladstone falou, o que você quer? Quer a faixa ou a fralda? Pegar a faixa. Ele sempre tem a parte motivacional também. Os grandes jogadores, com certeza, ouvem o Luxemburgo. Ele tem um comando do vestiário, né? Ele mesmo falou que quer que os jogadores saibam o que é ser Corinthians, né? Então ele vai implantar isso muito bem, eu acho. Nesse sentido, é o cara certo pro Corinthians, Julião? Foi até buscar aqui, Pio, a Ana Canhedo, quando ela, do GE, né, setorista do Corinthians, quando o Lucha foi contratado, a justificativa dos dirigentes foi a seguinte: há um diagnóstico de que falta ao elenco entender o que é ser Corinthians em alguns momentos, falta concentração, entrega alguns jogos, cenário que o Lucha é visto como alguém capaz de corrigir. Então acho que dentro disso, desse contexto, dentro do que o Corinthians quer que o Luxemburgo faça esse trabalho emocional, acho que o elenco do Corinthians tem um grande problema emocional, de vestiário mesmo. Acho que o Luxemburgo dentro das opções, é uma boa escolha, né? Acho que o Roger Machado, se a gente pensar em aspecto tático, em estar acompanhando mais o que o futebol atual tem exigido, talvez esteja à frente do Luxemburgo. Mas para esse trabalho de coach, né, mesmo, acho que o Lucha ele pode sim dar um resultado, talvez por um prazo determinado e limitado, mas dentro daquilo que o Corinthians precisa hoje, né, Pio? Eu acho que é um nome interessante, sim, de se apostar, e que apesar de ser um veterano, foge um pouco do que nós estávamos acostumados. Vamos ver na segunda-feira, às 8 da noite, na Arena em Itaquera, contra o Fortaleza, o próximo compromisso do Timão. No domingo, 11 da manhã, Antônio Lupe, o torcedor da Ponte estará de volta ao Moisés Lucarelli. É assim que a gente espera, né? Porque no duelo contra o Botafogo, 3.000 torcedores, né? Não ficou nem perto daquele público que acompanhou de Série A2 e ajudou a Ponte a voltar à Série A1 do Campeonato Paulista, marcando presença nos jogos, não só nas finais, né? Mas também nos jogos da primeira fase. Então, horário, preço, tudo dentro do que o torcedor espera. Então, a expectativa, sim, é de um público interessante no duelo entre Ponte e Ceará, domingo às 11 horas da manhã, pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. A Ponte vem motivada por conta dessa primeira vitória em cima do Botafogo, venceu por 2-0 na última terça-feira e quer somar aí mais 3 pontos, totalizando 6 pontos no total desses 2 jogos que ela tem em casa em sequência nesse início da Série B. O técnico interino, por enquanto interino, enquanto não chegar ninguém a falar, é ele o técnico, aí eu tiro a palavra interino, mas por enquanto
Felipe Moreira, o técnico interino da Ponte Preta, tem um período aí maior de preparação, né? Começou na quarta, o jogo é apenas no domingo. Tem algumas dúvidas, principalmente com os atletas que estão entregues ao departamento médico. Fábio Sanches, que sentiu, teve que sair no intervalo contra o Botafogo. O Naldi, o Ramon, que estão em transição. O Elvis, que teve uma pancada no joelho e foi desfalque contra o Botafogo. O Júnior Tavares, com suspeita de dengue. Então, ele tem esse tempo para recuperar esses atletas que ainda não estão confirmados para o jogo de domingo. Só que, por outro lado, ele tem a volta de jogadores importantes, como o Gé, como o Matheus Jesus e também o Dudu, que entrou bem lá em Chapecó, mas não pôde jogar contra o Botafogo por conta de uma questão contratual. Quem voltou contra o Botafogo e até fez um jogo seguro foi o zagueiro Matheus Silva. Ele teve uma lesão que não foi fácil no joelho, né, um estiramento no ligamento, ficou aí aproximadamente 40 dias no departamento médico e voltou. Ele fala sobre esse período que ficou fora dos gramados e o retorno dele e também projeta o duelo contra o Ceará. Cara, o atleta sempre é ruim ficar fora, né? Felizmente eu tive uma lesão chata, tive uma lesão no joelho, aonde não esperava, mas faz parte. E graças a Deus eu pude voltar terça-feira, acho que a gente fez um grande jogo, todo mundo, a equipe suportou bem, a gente precisava da vitória e graças a Deus fizemos um grande jogo. E feliz com a minha volta, feliz de atuar os 90 minutos, feliz de não sentir nada, estou bem, a tendência é só melhorar e seguir crescendo junto com a equipe. Cara, vai ser jogo duro, eu acho que na Série B não tem jogo fácil, seja dentro de casa ou fora de casa. E se tratando de uma equipe igual o Ceará, todo mundo sabe, uma equipe gigante, mas a Ponte também é gigante dentro da nossa casa, no apoio da nossa torcida. Eu tenho certeza que a gente vai fazer um grande jogo, a gente está evoluindo e a gente tem que evoluir mais, mas eu acho que os pés no chão e trabalhando duro a gente vai fazer um grande jogo. Bom, esse é o Matheus, zagueiro da Ponte Preta, que deve ser mantido, né? Porque acho que dificilmente o Sanches terá condições de jogo, né? Até por conta de ter jogado ali um certo período, entre aspas, meio que no sacrifício, porque a lesão também foi logo nos primeiros minutos da partida, saiu no vestiário, então tudo vai depender da evolução, mas pelo que a gente conhece também um pouco, né, desse tempo curto de recuperação, mas de preparação é um pouquinho maior, acredito que o Fábio Sanches ele vai ser desfalque para a partida e o Matheus deve ser mantido ao lado do jovem Edson, que vem ganhando espaço no time titular da Ponte Preta. Em relação ao Jean, informação que o Júlio traz no Globoesporte.com, confirmada aí essa lesão um pouquinho mais séria do Jean Carlos, que vai ficar um período aí, vai ter que passar por uma cirurgia no joelho, e a gente espera que ele se recupere e volte a jogar pela Ponte Preta em breve. É sempre aquela história de Série B que às vezes é até cansativo o tanto que a gente fala, mas não tem como não falar. Se você não tiver pelo menos 2 em cada posição, Carlão, você não consegue chegar exatamente por conta disso. É muita lesão, muita situação que acontece durante 38 rodadas. Sim, nível titularidade, né? 2 pelo menos para nível de titularidade. E depois os demais pode ser aí um nível abaixo, a garotada da base. O Matheus Silva vai ser importante, sim. Acho difícil o Fábio Sanches. Aliás, o Fábio, acho que desde a final contra o Novo Horizontino, o Fábio é um baita de um zagueiro, assim, sabe? Muito, claro, dentro de uma Série B e tal. Mas é um jogador que passa muita segurança, ele é muito discreto, né? Eu gosto de zagueiro discreto, não inventa, não joga bonito, mas também não dá canelada, sabe? Orienta, ele é um treinador dentro de campo, mas não consegue ter sequência, machuca demais o Fábio Sanches e faz falta, porque é uma referência desse time da Ponte. Olha, um jogo em condições normais, eu cravaria o favoritismo do Ceará. Pelo investimento, pelo elenco, é um grupo qualificado, certamente vai brigar pelo acesso a hora que se antenar para a Série B. Mas foi uma semana típica para o Ceará, né? Com uma decisão muito forte diante do Sport Recife, um jogo no limite, em que a tensão foi às alturas, né? Com certeza. E depois a descontração, a comemoração, o que faz parte. Então, para o jogador, para o ser humano, né? Você focar novamente, se antenar para um outro objetivo, é um pouco mais complicado. Acho que talvez na próxima rodada o Ceará vai voltar assim a se antenar para a Série B. Então, diante deste panorama, aliado aí à volta de Gé, aliado à volta de Matheus Jesus, dá para acreditar num jogo mais equilibrado e quem sabe a Ponte até se superando, como fez contra o Botafogo, vencer a partida. Isso significa, o Ceará não está nem aí para o jogo? Não é isso que eu estou dizendo. Mas seria diferente um Ceará com uma semana cheia pensando exclusivamente na Ponte Preta do que este Ceará
que vem a Campinas. Mesmo assim, jogo difícil, jogo duro, a Ponte tem inúmeras dificuldades técnicas, principalmente, vai enfrentar uma equipe que vem leve, né? Se ela vem meio cansada, mas ela vem leve, né? Vem leve, vem tranquila aí para um jogo em Campinas. Mas eu acho que dá para a Ponte beliscar alguma coisinha assim, em termos de vitória. Mesmo o Ceará, tecnicamente, sendo uma equipe melhor, mas a Ponte mais focada no jogo, eu creio que dá para pensar em algo positivo. A gente comentou sobre preços altos de ingressos em alguns jogos já de Série B. A gente falou do Vitória cobrando 80 lá no Barradão. A gente discutiu muito do Guarani cobrando 40. A Ponte cobra 20 na arquibancada. Isso, os ingressos eles já estão à venda de forma online, né, no site pontepreta.futebolcard.com. Mas as bilheterias elas vão funcionar a partir de amanhã, no sábado e também no domingo. Sábado, dia 6, né? Isso. Das 11 às 5 horas da tarde. No domingo, das 7h30 da manhã até às 11h45. O jogo começa às 11 até o final do primeiro tempo. Os ingressos serão vendidos. R$20 a inteira e R$10 a meia. Então, o torcedor que tem o direito à meia entrada paga R$10 para o setor de arquibancada geral. Já para o setor VIP, R$40 a inteira e R$20 a meia. Para as vitalícias, R$100 a inteira e R$60 a meia. Então, a Ponte, ela foge um pouco dos valores que são cobrados pelos outros clubes da Série B, mantendo o preço da Série A2. Boa. 20 e 10. Transmissão aqui na CBN Campinas com Carlos Cabela, Carlão de Freitas, Antônio Lupe. Estarei nessa também a partir das 10h30 da manhã no próximo domingão. Antes do intervalo e de falarmos do Guarani, Klay Thompson e Stephen Curry, 50 pontos os dois juntos. Ontem no atropelo 127-100 Golden State sobre o Lakers de LeBron James, Júlio Nascimento. Quem seguiu o JN na dica, betou, né, ontem. Nossa, verdade. Eu desbetei ontem. Eu fui nos 5 pontos de diferença, me dei mal. Não, mas isso aí, pra mim, pelo menos, foi surpreendente, tá, Pio? Mas aí a gente bota na conta, claro, tem Klay Thompson, 30 pontos, Stephen Curry com 13 assistências, né? Então, o Curry mais garçom voltando a aparecer. Mas tudo isso na conta do Steve Kerr, que ontem a leitura de jogo dele foi perfeita, né? O jogo tático ontem do Golden State anulou os veteranos aí dos Lakers e foi uma vitória muito fácil. Só que isso não significa que o próximo jogo vai ser isso de novo. Por isso que eu amo basquete. Cada jogo realmente é muito atípico um do outro. E aí, tudo imprevisível de novo. Eu sigo com a minha opinião. Se o Lakers tiver fôlego e físico para isso, teremos o jogo 7 aí nessa série, viu, Pedro? O Thompson, de onde ele jogava, do jeito que ele jogava, a bola caía, né, Lupe? Ontem ele no segundo quarto e terceiro quarto, né? No primeiro tempo, ele termina o primeiro tempo com 5 cestas de 3 pontos. 5 cestas de 3 pontos. E umas bolas que você olha assim, não vai comentei cair. Com você, né? Você olhando, ele arremessando de costas para a imagem da transmissão, falando, nossa, a bola vai pegar na quina e vai sair. A bola pega um efeito e cai. Então, deu tudo certo pro Golden, mas eu ainda creio na capacidade de Papai Lebrão. Papai Lebrão. 11h50. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron. Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Ainda tem dúvida se vale a pena vender seu carro para dar de entrada no apartamento novo? Se for para morar no Ampliare, vale a pena sim. Além de 3 suítes, a garagem já vem completa
completa. É isso mesmo. Comprando um Ampliare, você ganha 1 ano de locação de um Jeep Renegade 0 km. Aproveite. Saia já com seu Renegade e com as chaves do seu Ampliare ainda em 2023. Agende sua visita no decorado e faça sua proposta. Consulte regulamento. ampliaretaquaral.com.br. Uma visão crítica e inteligente do futebol. Momento do Esporte. De segunda a sexta, 5 para 7 da manhã. Com Juca Kfouri. A Artimanhas Empreendimentos Culturais possui mais de 40 espetáculos de teatro em repertório e é referência em teatro infantil no estado de São Paulo. Diversos shoppings, teatros, clubes, resorts e eventos corporativos contam com as soluções teatrais de alta qualidade da Artimanhas, que já ultrapassou a marca de 2 milhões de espectadores ao longo dos anos. As informações sobre a companhia e atrações estão no site da Artimanhas, amanhas.com.br e no Instagram, @amanhas.com.br. Sábado de Brasileirão na CBN. O Peixe entra em campo fora de casa. Cruzeiro, Santos. Às 4 da tarde, com Vinícius Moura, Gabriel Dudziak e Rafael Prates. E quando a bola parar de rolar, o Central da Bola entra em campo com os destaques da rodada. Central da Bola. Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Oferecimento: você sabia que foi a Monroe que inventou o amortecedor? Monroe, a primeira, para o mundo, para você. Unimed Campinas, nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne. CBN Esportes Campinas. 11h54, Júlio Nascimento com o Pegorari e mais 10, o Bugrão vai à Ilha do Retiro, Júlio. Exatamente, ainda sem o Tony, né, Pio, machucado, que ficou em Campinas, lembrando que o Guarani seguiu de Caxias do Sul, do Rio Grande do Sul para Recife, e agora tem esse duelo importante contra o Sport às 7 horas da noite no domingo. Alan Santos ainda é dúvida, muito do time titular passa pelo treino de hoje à tarde, então teremos aí uma pista sobre como o técnico Bruno Pivetti vai montar esse time, se ele segue com o Bruno José entre os titulares, que foi muito bem em Caxias do Sul, mas sempre é um jogador monitorado fisicamente, ou se ele volta com o Isaac. A situação do Matheus Barbosa, que deve voltar ao time titular se o Alan Santos for vetado, porque aí o Alvarinho deve ser o escolhido para ser o zagueiro, só lembrando que o Valber não foi para a viagem para Caxias do Sul. O Guarani não divulga a lista de relacionados, né, Pio? Mas a informação que eu tenho é que o mesmo time que viajou, a mesma delegação que foi para Caxias, foi para Recife. Então, se de fato for isso, o Valber ainda não é uma opção caso o Alan Santos seja vetado. E aí o Alvarinho é o favorito, com o Titi correndo por fora. A última vitória do Guarani jogando na Ilha do Retiro foi em 2001. Fumagalli fez o gol da vitória, 1-0. Depois o Fumagalli jogou muito tempo no Sport, foi muito bem, jogou Libertadores, Série A pelo Sport. Aliás, o Fumagalli conversou com o GE ontem e detalhou aí sobre essa última vitória do Guarani lá em 2001. Lembrando que o jogo será com portões fechados, então assim como no jogo contra o Ceará, o Guarani pode quebrar um jejum e tem que aproveitar aí o fator portões fechados por conta daquela confusão, Pio. Você vai se lembrar, Sport e Vasco, que a torcida arremessou cadeiras no campo ali nos jogadores. Então, por isso que o Sport está cumprindo essa punição. Quase que aconteceu isso de novo na final da Copa do Nordeste. Exatamente. Impressionante, né, cara? Aí, às vezes fica até difícil defender o clube, né? Lembrando que essa punição ela foi maior, viu, Pio? Seria de 8 jogos. Diminuiu para 6, foi para 3 com portões fechados, depois mais 3 apenas com mulheres e crianças na ilha. Ô Carlão, eu particularmente não gosto do Alvarinho como zagueiro, mas aí é a necessidade. Foi o que aconteceu em Caxias, né? Ele colocou o Matheus e mudou o posicionamento do Alvarinho, colocando como zagueiro. Teve uma atuação ali, não comprometeu. Eu não gosto muito de improvisação, mas, né, apesar que o Alvarinho é um volante, zagueiro, eu tenho as minhas restrições do Alvarinho com relação a quando ele joga de lateral direito, um zagueiro pelo lado direito. Mas é o que o Guarani tem. O Titi ainda não sei se passa, acho que não passa aquela confiança para o técnico Bruno Pivetti. E se o Alan Santos não recuperar, deve jogar o Alvarinho de zagueiro e o Matheus Barbosa
no meio campo como um volante, pelo menos, né, lá na Ilha do Rio. A situação do Guarani com relação ao Sport é quase que a mesma que a da Ponte. Acontece que o Sport ele não comemorou, obviamente, foi o vice-campeão, mas ainda, né, para se recuperar do baque, porque ele venceu a partida e perdeu nos pênaltis. Agora, jogar na Ilha do Retiro sem torcida é algo positivo para o Guarani. O Guarani pode se espelhar até no que foi o jogo contra o Ceará, quando venceu por 3-0, apesar que é praticamente uma estreia do Sport na Série B. Mas vamos ver aí o que cabe para o Guarani nesta excursão. Poderia voltar pelo menos com um pontinho, né? Zerar não seria legal, não. Transmissão com Marco Guarizo, Adriano Almeida, Gabi Castro e Fábio Chaib, logo após São Paulo Internacional, domingão aqui na CBN Campinas. A gente falava dos treinadores novos e dos experientes, tem 2 da nova geração que estão de novos empregos, né, Fábio Chaib? É isso aí, Rafael Pio. Alberto Valentim é o novo treinador do Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense está na Série B. E então, o novo técnico do Dragão, Alberto Valentim, que chega para substituir Mozart, ex-Guarani. O Mozart foi demitido no começo dessa semana. Mas o Mozart já não vai ficar sem emprego, não. Já acertou sua ida para o Mirassol, que depois de 13 anos demitiu um treinador. Ricardo Catalá não é mais técnico do Mirassol, foi demitido. Antes de Catalá, o último que havia sido demitido pelo Mirassol havia sido pintado em 2010. Então, Mozart no Mirassol e no Atlético Goianiense, Alberto Valentim, viu, Pio? Pena que você não estava lá para receber Alberto Valentim no seu clube tão amado, né, André? Belo treinador, hein? Como diria Eliel Almeida. Você chegou a ver o retrato dele, Eliel, ou não? Ou Eliel não, o Chaib? Lá no Atlético, carregando os bonecos ali da barreira? Não vi ainda, vou procurar aqui. Se você tiver ali, pegar um ângulo... Ele deve estar treinando o peitoral, né? Tríceps em dia, bíceps... Ah, jura que vocês estão falando sério? Aquilo jogando um futebol, ele deve ser um fenômeno, né, Lucas? Eu confesso. Não. Ô, Pio. Não. Ele é criado pra acabar. Oi. Não, pra acabar, só pra lembrar que esse final de semana começa a Série D do Brasileirão. É verdade, só que não dá tempo de passar os jogos, tá bom? Bora! Treina o peitoral pra jogar futebol, hein, Júlio Nascimento? Tchau. Pode deixar. Valeu, gente. Tchau. Repórter CBN.